Se você já se sentiu atraído por um mistério que o tempo esqueceu, uma daquelas histórias empoeiradas que sussurram segredos nas páginas de um livro antigo, deixe um comentário dizendo qual o caso não solucionado que mais te fascina. E claro, já fortaleça nosso trabalho de investigação com aquele like, porque a história que vamos desenterrar hoje é profunda, sombria e perigosa. A selva não gosta que seus mortos sejam incomodados. Mas para o jornalista Elias Torres, a paz nunca foi uma opção. Ele vivia do barulho, da urgência das máquinas de escrever batendo contra o tempo, do cheiro de tinta fresca no papel que anunciava um furo de reportagem. Contudo, em meados de 1985, a única coisa que restava em sua vida era o silêncio. Um silêncio opressor que ecoava em seu apartamento no coração de São Paulo, um mausoléu de glórias passadas. As paredes, amareladas pela nicotina e pelo tempo, eram um mural de suas conquistas. A cobertura do caso do maníaco do parque, a entrevista exclusiva com o político que cairia em desgraça dias depois, eram fantasmas de um tempo em que seu nome era sinônimo de verdade, por mais dura que fosse. Agora, aos 58 anos, Elias era uma relíquia, relegado a uma coluna insossa sobre amenidades urbanas no jornal que ele ajudara a construir. A cada manhã, ele se olhava no espelho e via um estranho, um homem cuja chama havia se tornado uma brasa fraca, soterrada pelas cinzas do cinismo e da resignação. Aquele dia, no entanto, o silêncio foi quebrado pelo carteiro. Não com uma conta ou um anúncio, mas com uma caixa de madeira escura, pesada, vinda de um escritório de advocacia que cuidava do espólio de seu avô, um homem que ele mal conhecera, um burocrata do consulado britânico falecido há décadas. Por dias, a caixa permaneceu intocada, mais um caixote de memórias que ele não tinha forças para abrir. Mas a curiosidade, essa velha amante traiçoeira, acabou vencendo. Ao forçar a tampa com um canivete, o cheiro de mofo e papel antigo invadiu suas narinas, o perfume da própria história. Dentro, entre documentos oficiais e cartas pessoais, algo lhe chamou a atenção. Um pequeno diário de capa de couro, um mapa rudimentar desenhado em papel vegetal e uma fotografia desbotada. A foto, datada de 1948, mostrava um homem de feições finas e olhar sonhador, vestido em trajes de explorador, sorrindo para a câmera em frente a uma vegetação densa e intimidadora. No verso, uma caligrafia elegante dizia: Dr. Alistair Finch, Seringal Belas Sombras. Antes de se entregar à sua busca final, Elias se lembrava vagamente daquele nome. Uma nota de rodapé em suas aulas de história. Finch, o botânico britânico que desaparecera na Amazônia. A história oficial, a que todos aceitaram, era simples e trágica. Um cientista que se aventurou longe demais, engolido pela imensidão verde, mais uma vítima da arrogância humana diante da natureza. Mas o diário contava outra história. Eram anotações esparsas, febris, sobre a flora local, mas entremeadas com frases que não faziam sentido botânico. Falavam de uma sinfonia de luz sob a terra, de uma cobiça que envenenava a alma dos homens, e na última página, uma anotação enigmática, quase ilegível. Eles não querem a flor, querem a raiz. Ao lado, o mapa, que não parecia de uma expedição botânica, mas de uma busca por algo específico, com marcações que não correspondiam a espécies de plantas, e sim a formações rochosas e a um ponto específico, circulado várias vezes, sob o desenho de uma samaúma gigante. Naquele momento, no silêncio de seu apartamento, Elias sentiu a velha centelha. Não era apenas a história de um homem perdido. Era um segredo. E segredos, ele sabia, eram o alimento dos jornalistas e o veneno dos homens que os guardavam. A figura de Alistair Finch começou a tomar forma na mente de Elias, não mais como um nome em um arquivo morto, mas como um homem de carne, osso e, acima de tudo, obsessão. As noites de Elias, antes preenchidas pela estática da televisão e o zumbido da geladeira, agora eram povoadas por uma febril pesquisa. Ele vasculhou os arquivos do jornal, acionou antigos contatos em bibliotecas e museus e, lentamente, peça por peça, montou o quebra-cabeça da vida daquele botânico. Finch não era um aventureiro comum. Era um gênio, um prodígio da botânica formado em Cambridge,
que via na Amazônia não apenas um repositório de espécies, mas um organismo vivo, uma entidade com seus próprios segredos e linguagem. Ele veio ao Brasil no início dos anos 40, não por ordem da coroa ou de alguma instituição, mas por conta própria, financiado por uma pequena herança, impulsionado por uma teoria que seus pares consideravam excêntrica, quase mística. Ele acreditava na existência de uma orquídea, a qual ele batizou em suas cartas de Flor da Lua Eterna, uma espécie que, segundo lendas indígenas que ele coletara em livros antigos, possuía propriedades curativas inimagináveis. Para a comunidade científica, era uma quimera, o Eldorado da botânica. Para Finch, era o trabalho de uma vida. Sua busca o levou ao coração da zona de exploração da borracha, uma terra sem lei, governada pela ganância e pela violência. O Seringal Belas Sombras era o feudo de um homem chamado Coronel Bastos, um barão da borracha, cuja fortuna fora construída sobre o sofrimento de seringueiros tratados como escravos. Finch, com seu sotaque britânico e suas maneiras refinadas, era uma anomalia naquele ambiente brutal. No entanto, segundo as poucas correspondências que Elias conseguiu encontrar, o coronel acolheu o botânico, fascinado por suas histórias e, talvez, pela possibilidade de lucrar com suas descobertas. As cartas de Finch para sua irmã na Inglaterra, que Elias encontrou transcritas em um antigo boletim da Sociedade Real de Botânica, começavam cheias de otimismo e maravilhamento, descrevendo a biodiversidade da região com uma prosa poética. Mas, com o passar dos meses, o tom mudou. A admiração pela natureza deu lugar a um crescente desconforto com os homens. Ele escrevia sobre a sombra nos olhos do coronel, sobre o medo silencioso dos seringueiros e sobre uma sensação constante de estar sendo observado, não pelas criaturas da mata, mas pelos capangas do seu anfitrião. A lenda da Flor da Lua Eterna, que antes era o objetivo de sua pesquisa, parecia ter se tornado um fardo. Ele mencionava que o coronel Bastos se tornara obcecado pela flor, não por suas propriedades curativas, mas por seu potencial de riqueza. O último comunicado oficial sobre Alistair Finch foi um telegrama lacônico do coronel para o consulado britânico em Manaus, em novembro de 1948. Nele, Bastos lamentava informar que o distinto doutor, em seu zelo científico, adentrara a mata durante uma tempestade e jamais retornara. Equipes de busca, lideradas pelos homens do próprio coronel, nada encontraram. O caso foi encerrado. A selva, como sempre, foi a culpada conveniente, mas o diário e o mapa que Elias tinha em mãos contavam uma história diferente. As anotações de Finch se tornavam cada vez mais cifradas, como se ele soubesse que estava sendo vigiado. A flor era mencionada cada vez menos, enquanto a raiz e a luz sob a terra se tornavam uma obsessão. Elias entendeu que a narrativa oficial era uma cortina de fumaça. Finch não se perdeu. Ele encontrou alguma coisa, algo tão valioso que custou sua vida. A Flor da Lua Eterna não era o tesouro. Era a isca, a desculpa, o nome que se dava a um segredo muito mais terreno e, portanto, muito mais perigoso. A decisão de ir atrás daquela história não foi um ato de coragem, mas de desespero. Elias apresentou a pauta ao seu editor, um jovem engravatado que via o jornalismo como um negócio de planilhas e métricas, não de instintos e narrativas. A resposta foi um sorriso polido e uma recusa fria. Elias, com todo o respeito, isso não é jornalismo, é arqueologia. Ninguém se importa com um botânico inglês que desapareceu há quase 40 anos. O público quer saber do trânsito, da inflação. As palavras do editor ecoaram a voz que o próprio Elias ouvia em suas piores noites. A voz da irrelevância. Mas a recusa, em vez de desanimá-lo, acendeu a chama da teimosia, o último refúgio de um homem que não tinha mais nada a perder. Ele usou suas economias, o dinheiro que guardava para uma aposentadoria que parecia cada vez mais um delírio distante, e comprou uma passagem para Manaus. Ele mentiu no jornal, pedindo uma licença médica, um afastamento para cuidar de uma saúde frágil, que, ironicamente, ele sentia que só poderia ser restaurada pela adrenalina daquela busca. A preparação para a viagem foi um mergulho em dois mundos distintos. Durante o dia, ele se enfurnava em bibliotecas,
estudando mapas topográficos antigos da região do Rio Negro, lendo relatos de exploradores, tentando decifrar os códigos de Finch e entender a logística brutal de uma expedição na Amazônia. À noite, ele encarava o contraste gritante da sua realidade. O apartamento em São Paulo, um casulo de concreto e vidro, era o símbolo de tudo o que ele estava deixando para trás. Uma vida segura, previsível e vazia. Ele olhava pela janela para o mar de luzes da cidade, uma selva artificial com seus próprios predadores e perigos, e sentia uma estranha calma. Talvez fosse preciso se perder na imensidão verde para se reencontrar. Seus poucos amigos, velhos jornalistas da sua geração, tentaram dissuadi-lo. Diziam que era loucura, um suicídio profissional e talvez literal. Mas em seus olhos, Elias via uma ponta de inveja. Eles também sentiam falta do tempo em que uma boa história valia mais do que o salário no fim do mês. A bagagem de Elias era mínima. Roupas práticas, um kit de primeiros socorros, muito repelente e, o mais importante, a caixa de seu avô. O diário, o mapa e a foto de Finch eram suas únicas bússolas naquela jornada para o passado. Ele não levava uma arma, pois suas únicas munições eram as perguntas que se acumulavam em sua mente. O que Finch realmente encontrou? Quem eram eles que não queriam a flor, mas a raiz? E que segredo o seringal Belas Sombras ainda guardava, depois de tantos anos de silêncio? Ao trancar a porta do apartamento, Elias sentiu que não estava apenas partindo para uma viagem, mas fechando um capítulo de sua vida. Aquele que voltaria, se voltasse, não seria o mesmo homem. A chegada em Manaus foi um assalto aos sentidos. O ar, denso e úmido, agarrava-se à pele como um pano molhado, carregado do cheiro de rio, de peixe e de matéria orgânica em decomposição. O som era um zumbido constante, uma sinfonia caótica de motores de barco, vendedores ambulantes e os chamados de pássaros exóticos que ecoavam do outro lado do rio. Para Elias, acostumado com a poluição cinzenta de São Paulo, era como desembarcar em outro planeta. A cidade, um entreposto pulsante na beira do rio, era a porta de entrada para o mundo que ele viera desvendar. As fachadas grandiosas dos antigos palacetes da borracha, agora descascadas e manchadas pelo tempo, eram testemunhas silenciosas da riqueza e da loucura que haviam construído e destruído fortunas naquela região. Era a história de Finch em escala arquitetônica. O verdadeiro desafio, no entanto, era encontrar alguém disposto a levá-lo ao seringal Belas Sombras. O nome, quando mencionado nos bares do Porto, era recebido com silêncio, olhares desconfiados ou histórias vagas sobre ser um lugar assombrado ou de mau agouro. Depois de dias de beco e sem saída, uma indicação o levou a um homem chamado Jacó. Ele não estava no porto com os outros barqueiros que assediavam os turistas. Estava nos fundos de uma oficina, consertando o motor de sua pequena voadeira, um barco resistente e sem adornos, castigado pelo sol e pelo rio. Jacó era um homem cuja idade era impossível de determinar. Sua pele escura era um mapa de rugas profundas, e seus olhos, pequenos e penetrantes, pareciam carregar o peso de tudo o que o rio já levara. Ele ouviu a proposta de Elias em silêncio, sem expressar surpresa ou interesse, apenas mastigando uma folha de tabaco. Belas Sombras, ele repetiu o nome, a voz grave e arrastada. Esse lugar não tem nada de belo, moço. E as sombras de lá, elas se agarram na gente. Jacó, a princípio, recusou. Disse que o rio naquela região era traiçoeiro e que o seringal era terra esquecida por Deus e pelos homens. Mas Elias era um bom leitor de pessoas. Ele viu no olhar de Jacó não apenas relutância, mas conhecimento. Aquele homem sabia de algo. Elias insistiu, dobrou a oferta em dinheiro. Mas o que pareceu convencer o velho barqueiro não foi a quantia, mas a teimosia do jornalista. Talvez ele tenha visto em Elias um tipo diferente de loucura, uma que ele compreendia. O dinheiro ajuda a comprar o rancho, disse Jacó finalmente. Mas não compra a alma de volta se o rio decidir ficar com ela. Esteja no meu barco antes do sol nascer amanhã. E não me traga problemas. Os problemas de lá já são velhos demais. Naquela noite, em um quarto de hotel barato, Elias sentiu uma mistura de medo e exaltação. Ele estava no limiar do abismo. O guia estava contratado. O destino estava traçado. A jornada rio acima
Seria a primeira página de sua matéria final. Mas enquanto o barco de Jacó se preparava para cortar as águas escuras do Rio Negro, Elias não podia imaginar que os segredos guardados por aquelas árvores eram muito mais sombrios do que qualquer lenda, e que a verdade, uma vez desenterrada, se recusaria a voltar para a cova. Fique comigo até o final, porque essa é uma daquelas histórias que mudam a forma como a gente enxerga o mundo. A viagem rio acima era uma transição lenta e hipnótica do mundo dos homens para o domínio da natureza. A cada hora que passava, os vestígios da civilização se tornavam mais escassos. As casas de palafita davam lugar a uma muralha verde ininterrupta. As ondas de outros barcos eram substituídas pelo salto de um boto ou pelo voo rasante de um martim pescador. O barulho do motor da voadeira de Jacó era o único som constante, um contraponto mecânico à sinfonia orgânica da selva. Jacó pilotava com uma familiaridade íntima, lendo as correntes do rio como um acadêmico lê um livro. Ele raramente falava, e quando o fazia, eram frases curtas, pragmáticas, apontando um banco de areia perigoso ou o local onde uma sucuri costumava tomar sol. Para Elias, a paisagem era esmagadora, uma beleza que continha uma ameaça implícita. As árvores gigantescas pareciam observá-lo, seus galhos se entrelaçando no alto para formar um teto que mal deixava a luz do sol passar. O ar era tão espesso que ele podia senti-lo em seus pulmões. Uma mistura de umidade, flores doces e o cheiro de apodrecimento que era o ciclo da vida e da morte em sua forma mais pura. Foram 2 dias de viagem, dormindo em redes amarradas no barco, com a escuridão da noite trazendo um novo coro de sons. Alguns fascinantes, outros profundamente perturbadores. Foi na segunda manhã que Jacó finalmente apontou para uma fenda quase imperceptível na margem. É aqui, disse ele, desligando o motor. O igarapé que leva a Belas Sombras. A partir daqui, só no remo. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado. O igarapé era estreito, um túnel escuro com a água negra e parada refletindo a vegetação como um espelho quebrado. O ar ficou mais frio, e Elias sentiu um arrepio que não era causado pela temperatura. Era como se estivessem entrando em um lugar que não queria ser encontrado. Depois de quase 1 hora remando, as ruínas do seringal Belas Sombras emergiram da névoa como um navio fantasma. O antigo porto de embarque da borracha estava em pedaços, as madeiras apodrecidas cobertas de limo. Mais adiante, entre as árvores, viam-se os esqueletos das construções. A casa grande do coronel, parcialmente engolida por uma figueira monstruosa, e as cabanas dos seringueiros, das quais restavam pouco mais que os esteios. O lugar exalava uma melancolia profunda, uma sensação de tragédia congelada no tempo. O que era para ser uma investigação jornalística de repente, parecia uma profanação. Se você está sentindo o peso deste lugar e acredita que toda a história tem uma alma, inscreva-se no canal para não perder o desenrolar deste mistério, pois as sombras de Belas Sombras estão apenas começando a se revelar. Elias e Jacó desembarcaram em um silêncio reverente. Cada passo sobre as folhas úmidas que cobriam o chão parecia um ruído excessivo. Jacó, com seu facão, abriu uma trilha estreita em direção ao centro do que um dia fora o seringal. Ele se movia com uma cautela que beirava o ritual, seus olhos varrendo a vegetação densa ao redor. Não era o medo de um animal selvagem, Elias percebeu. Era algo mais profundo, um respeito temeroso pelo espírito daquele lugar. O primeiro objetivo era encontrar o acampamento de Alistair Finch. Usando o mapa como referência, eles se guiaram por pontos geográficos que haviam resistido ao tempo. Uma colina distinta, uma curva no igarapé. O local marcado no mapa ficava a alguma distância do centro do seringal, em uma área mais elevada e de mata mais fechada. Quando chegaram, Elias ficou chocado. O acampamento estava lá. Não intacto, claro, mas estranhamente preservado. A estrutura de madeira que sustentava a lona já havia apodrecido e desabado, mas a própria lona, de material britânico de alta qualidade, ainda cobria parcialmente os objetos por baixo, protegendo-os do pior das chuvas e do sol. Era como encontrar uma tumba no meio da selva. Sob a lona, havia uma pequena mesa de campanha e um banquinho, ambos caídos. Espalhados pelo chão, estavam os equipamentos de Finch. Caixas de madeira para coleta de espécimes,
uma prensa de plantas enferrujada, frascos de vidro quebrados e, surpreendentemente, um cantil de metal amassado, mas inteiro. Era uma cena congelada no tempo, a interrupção súbita da vida de um homem. Enquanto Jacó montava acampamento a uma distância segura, mantendo uma fogueira acesa mais para afastar maus espíritos do que animais, Elias começou sua escavação arqueológica. Com cuidado, ele começou a examinar os artefatos. Dentro de uma das caixas de coleta, ele encontrou o que procurava, o restante das anotações de Finch. Eram folhas de papel amareladas e manchadas de umidade, mas a tinta, de alguma forma, ainda era legível. E o que elas continham fez o coração de Elias acelerar. As anotações botânicas eram um disfarce. Entre os desenhos detalhados de folhas e pétalas, havia números, coordenadas e pequenos diagramas geológicos. Finch não estava apenas catalogando plantas. Ele estava mapeando o subsolo. Ele mencionava amostras de rochas, a composição do solo, e usava termos que Elias só tinha visto em relatórios de mineração. A flor da lua eterna era citada, mas sempre como uma metáfora. A flor é a promessa, escreveu Finch em uma passagem. Mas a raiz mergulha fundo em uma riqueza que ofuscaria qualquer diamante. A revelação foi um soco no estômago. Finch, o botânico sonhador, era na verdade um geólogo disfarçado, provavelmente trabalhando para alguma empresa ou para o governo britânico, usando a botânica como uma fachada perfeita para uma prospecção secreta. A noite em Belas Sombras era uma entidade viva. O breu era tão completo que a fogueira parecia uma ilha solitária, em um oceano de escuridão. Os sons da selva, amplificados pela noite, se transformavam em uma orquestra assustadora. O chamado gutural de um macaco guariba soava como um lamento. O estalar de um galho podia ser um animal, ou algo mais. Elias tentava se concentrar nas anotações de Finch, mas a atmosfera do lugar penetrava em sua pele. Ele sentia-se um intruso, vigiado por olhos invisíveis, julgado pelos fantasmas daquele seringal. Ele mostrou as anotações geológicas para Jacó, que as olhou com desinteresse. A terra sempre guarda coisas, moço. Ouro, pedras, ossos. Geralmente só traz desgraça para quem acha. A pragmática simplicidade do barqueiro era, de certa forma, reconfortante. Mas uma descoberta posterior abalou até mesmo a calma de Jacó. Remexendo nos destroços do acampamento, Elias encontrou, semi-enterrado sob uma camada de humus, um coldre de couro. Estava vazio, mas a marca da arma que ele um dia abrigou era inconfundível. Ao lado, cravado na madeira de uma caixa, estava um projétil de revólver. A bala não era de um calibre usado em rifles de caça. Era de uma arma pessoal. Uma arma feita para matar homens. A narrativa do botânico perdido que fora vítima da natureza começava a desmoronar por completo. Finch estava armado, e alguém atirou nele. Ou ele atirou em alguém. Aquele não era o túmulo de um acidente, mas a cena de um crime. A quietude da noite foi quebrada por um som que não pertencia à orquestra da selva. Era um som baixo, rítmico. Um assobio humano. Elias e Jacó congelaram. O som vinha da direção do rio, e parecia se aproximar lentamente. Não era uma melodia, mas uma única nota, longa e melancólica, que subia e descia como o lamento do vento, mas era inconfundivelmente artificial. Jacó pegou seu facão, os nós de seus dedos brancos. Tem gente aqui, ele sussurrou a voz tensa. Ninguém vem a Belas Sombras por acaso. O assobio continuou por alguns minutos, e depois parou tão abruptamente quanto começou, deixando um silêncio ainda mais tenso para trás. Eles não dormiram naquela noite, revezando-se na vigília, olhando para as sombras que dançavam além do círculo de luz da fogueira. A investigação de Elias havia cruzado uma fronteira. Ele não estava mais apenas caçando uma história do passado. O passado, de alguma forma, parecia estar caçando-o de volta. Ao amanhecer, a tensão da noite anterior ainda pairava no ar. Jacó, que até então se mantivera como um guia distante, agora era um parceiro na sobrevivência. Seu conhecimento da mata, antes um serviço contratado, tornara-se a principal apólice de seguro de Elias. Quem quer que estivesse aqui ontem à noite, sabe que estamos aqui, disse Jacó, e eles não estavam nos dando as boas-vindas. A investigação precisava mudar de rumo.
As pistas no acampamento de Finch haviam levado a um beco sem saída perigoso. A resposta, Elias percebeu, não estava mais nos objetos, mas nas pessoas. Ou melhor, na memória das pessoas. A história de Belas Sombras não estava apenas enterrada sob o solo da floresta, mas também nas mentes dos descendentes daqueles que viveram e morreram ali. Jacó, depois de muita insistência, revelou que conhecia uma comunidade ribeirinha a meio-dia de barco, um vilarejo que abrigava algumas famílias que, gerações atrás, haviam fugido do regime de escravidão do seringal Belas Sombras. Era um tiro no escuro, mas era a única pista que tinham. Eles desmontaram o acampamento às pressas, levando consigo apenas o essencial e as anotações de Finch. A viagem de volta pelo igarapé foi ainda mais opressiva. Cada sombra parecia uma ameaça, cada som, um prenúncio de perigo. O vilarejo era uma coleção de palafitas simples, unidas por pontes de madeira. A recepção foi de desconfiança. Estranhos não eram bem-vindos, especialmente aqueles que faziam perguntas sobre o passado. Foi a presença de Jacó, que tinha laços distantes com a comunidade, que lhes permitiu uma audiência com a pessoa que procuravam. A mulher mais velha do vilarejo, uma anciã chamada Ana. Seus olhos, turvos pela catarata, pareciam enxergar além do visível. Seu rosto era um mapa de sofrimento e resiliência. Elias, com a ajuda de Jacó como tradutor para o dialeto local, começou a fazer suas perguntas. A princípio, Ana se recusou a falar sobre Belas Sombras, dizendo que remexer em defunto velho só atrai urubu. Mas quando Elias mostrou a ela a fotografia de Alistair Finch, a expressão da velha mudou. Ela pegou a foto com as mãos trêmulas e um sopro de reconhecimento misturado com dor escapou de seus lábios. O inglês das flores, ela sussurrou. O homem que trouxe a esperança e depois a maldição. A história que Ana contou não estava em nenhum livro. Ela era apenas uma criança na época, mas as memórias eram nítidas, gravadas a fogo pelo trauma. Finch, ela contou, não era como os outros brancos. Ele tratava os seringueiros com dignidade, ouvia suas histórias, aprendia sobre suas plantas medicinais. Ele era uma anomalia de bondade em um inferno de crueldade. O coronel Bastos, por outro lado, era o próprio diabo. A obsessão dele por Finch, segundo Ana, não era pela flor, mas pelo que o inglês representava. Um conhecimento que ele não podia controlar. Ana também desmentiu a história da morte do coronel, que os registros diziam ter sido de malária, anos depois do desaparecimento de Finch. Mentira, disse a velha, a voz ganhando força. O coronel não morreu na cama. Ele morreu gritando, no mesmo dia em que o inglês das flores sumiu. Ela contou que naquele dia fatídico, ouviu-se um tiro vindo da direção da mata. Horas depois, os capangas do coronel voltaram para a sede, carregando o corpo de seu patrão. O pânico se instalou. Os capangas, liderados pelo braço direito de Bastos, um homem cruel chamado Sebastião, disseram que o coronel havia sido morto por uma onça. Mas ninguém acreditou. Eles sabiam que algo terrível havia acontecido na mata, algo envolvendo o coronel e o inglês. Naquela mesma noite, Sebastião assumiu o controle do seringal, impondo um regime de terror ainda pior. Foi quando a família de Ana fugiu, junto com outras, em uma noite sem lua, preferindo a incerteza do rio à certeza da morte no seringal. O que você faria se descobrisse um segredo que pode destruir vidas, mas também revelar uma grande verdade? Compartilhe este vídeo com alguém que adora uma boa teoria da conspiração e comente sua opinião. A revelação de Ana reconfigurou todo o quebra-cabeça. Finch e o coronel Bastos morreram no mesmo dia. O tiro que Elias encontrou à prova no acampamento não era uma peça solta. Era a arma do crime, a bigorna sobre a qual o destino de dois homens foi selado. A narrativa agora tinha um novo e sombrio protagonista. Sebastião, o capanga que se tornou herdeiro de um império de sangue e segredos. Elias sentia a história pulsando sob seus dedos, viva e perigosa. Ele agora entendia o assobio na noite, a sensação de ser vigiado. Não eram os fantasmas do seringal que os assombravam, mas os guardiões de sua herança. Sebastião provavelmente estava morto há muito tempo, mas sua linhagem, e o segredo que eles protegiam, continuava viva. A pergunta agora era:
Que segredo era tão valioso a ponto de justificar o assassinato de um botânico estrangeiro e de um poderoso coronel da borracha, e que ainda precisava ser protegido com vigilância armada 4 décadas depois? As anotações de Finch sobre minerais eram a chave, mas faltava o elo final, a localização exata do que ele havia encontrado. Elias passou a noite em claro, debruçado sobre o mapa e os diários sob a luz de um lampião, a fumaça do querosene se misturando ao ar úmido do rio. Ele comparava os diagramas geológicos com as marcações no mapa, tentando encontrar um padrão, uma lógica que seu cérebro de leigo pudesse decifrar. Foi Jacó quem inadvertidamente lhe deu a resposta. Ao ver o desenho da samaúma gigante que dominava o mapa de Finch, ele comentou: "A mãe da mata." O povo antigo dizia que as raízes da samaúma não buscam só água, buscam os segredos da terra. A frase acendeu uma luz na mente de Elias. A raiz, a palavra final no diário de Finch. Eles não querem a flor, querem a raiz. Não era uma metáfora botânica, era literal. O segredo não estava perto da samaúma, estava sob ela. Com uma nova determinação, eles decidiram voltar. Era uma aposta suicida. Eles sabiam que estavam sendo esperados. Mas Elias estava perto demais para recuar. A história o havia consumido. Ele não era mais um observador. Era parte dela. A viagem de volta ao seringal Belas Sombras foi diferente. A beleza da selva havia desaparecido, dando lugar a uma tensão palpável. Cada sombra era uma emboscada em potencial. Desta vez, Jacó atracou o barco em um local diferente, escondendo-o sob uma densa cortina de cipós. Eles avançariam a pé, usando as trilhas de caça que só o barqueiro conhecia. A caminhada pela mata foi um teste de resistência física e mental. O calor, os insetos e o terreno acidentado cobravam seu preço. Mas o pior era a tensão. A certeza de que estavam entrando em uma armadilha. Jacó se movia com a graça silenciosa de um predador, seus sentidos aguçados por uma vida inteira na selva. Elias, um homem da cidade, sentia-se desajeitado e vulnerável, seu coração martelando contra as costelas. Eles encontraram a samaúma gigante, a mãe da mata, exatamente onde o mapa de Finch indicava. Era uma visão de tirar o fôlego, uma catedral da natureza, com raízes maciças que se espalhavam pelo chão da floresta como serpentes de madeira. E como a anotação de Finch sugeria, eles começaram a procurar não ao redor, mas sob as raízes. Foi Elias quem encontrou a entrada, uma fenda estreita entre 2 raízes colossais, camuflada por uma cortina de samambaias. Era uma abertura para as entranhas da terra. Usando lanternas, eles deslizaram para dentro. A passagem era apertada e úmida, com o cheiro de terra molhada e de ozônio. Depois de alguns metros, ela se abriu em uma gruta espaçosa. E o que eles viram os deixou sem ar. As paredes da caverna não eram de rocha comum. Elas brilhavam com uma luminescência azulada e fraca, pontilhadas por veios de um mineral que Elias nunca tinha visto. Era um espetáculo de outro mundo. Uma beleza silenciosa e antiga. E no centro da gruta jazia a prova final. Um esqueleto humano, com os ossos escurecidos pelo tempo, ao lado de um martelo de geólogo enferrujado e uma bolsa de lona apodrecida, cheia de amostras do mineral brilhante. Eram os restos de Alistair Finch. E então, a luz da entrada da caverna foi bloqueada por silhuetas. 3 homens. O mais velho, com o rosto marcado e olhos frios como pedra, segurava uma espingarda. Os outros 2, mais jovens, portavam facões. "O meu avô disse que um dia alguém viria terminar o serviço do inglês", disse o homem mais velho, a voz desprovida de emoção. Parece que o dia chegou. Era o neto de Sebastião. A armadilha havia se fechado. O confronto final não era com fantasmas, mas com a ganância que atravessara gerações. A verdade, finalmente revelada, era que Finch havia encontrado um veio maciço de um mineral extremamente raro e valioso. Talvez coltan, talvez algo ainda desconhecido nos anos 40. O coronel, ao descobrir, tentou tomar o segredo para si. Na luta que se seguiu na mata, Finch matou o coronel em autodefesa. Mas Sebastião, o capanga leal, viu tudo. Ele matou Finch, escondeu o corpo na gruta e inventou a história da onça para justificar a morte do patrão. Ele e sua família vinham explorando o veio secretamente desde então. Uma fonte de riqueza que lhes deu poder e os condenou a uma vida de vigilância e violência.
Aquele tesouro era, ao mesmo tempo, sua fortuna e sua prisão. E eles não deixariam que Elias e Jacó saíssem de lá vivos para contar a história. O ar na gruta ficou rarefeito, carregado com a tensão de um confronto inevitável. As paredes que brilhavam com a promessa de riqueza agora pareciam as paredes de uma tumba. Elias olhou para os restos de Finch, depois para o rosto impassível do neto de Sebastião, e compreendeu a ironia trágica daquela história. Todos ali eram prisioneiros de um segredo guardado pela terra. A arma do velho estava apontada para o peito de Elias, o dedo no gatilho. Não havia negociação possível naqueles olhos. A vida de um estranho não valia nada comparada a quase meio século de silêncio e poder. Mas Jacó, o homem do rio, não era um homem da cidade. Ele não paralisou. Enquanto o velho falava, ele discretamente pegou uma das pedras do chão da caverna, uma amostra do mineral que Finch havia coletado. Com um movimento rápido e preciso, forjado por uma vida de arremessar redes e arpões, ele atirou a pedra contra a única lanterna a gás que iluminava a cena. A gruta mergulhou em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela fraca luminescência azulada das paredes. O tiro da espingarda explodiu na escuridão, o som ensurdecedor ecoando no espaço confinado, o clarão revelando por um segundo o caos. Naquele instante de breu e confusão, Jacó agarrou o braço de Elias. "A água!" ele gritou. Ele puxou Elias para os fundos da gruta, onde um pequeno poço de água escura borbulhava do chão. Era a nascente do Igarapé. A rota de fuga que apenas um homem do rio poderia enxergar. Sem hesitar, eles mergulharam na água gelada. O túnel submerso era um pesadelo claustrofóbico, mas a correnteza os puxou, arrastando-os pela escuridão, até que seus pulmões estivessem prestes a explodir. Eles emergiram metros adiante, no leito do próprio Igarapé, ofegantes, cuspindo água, mas vivos. A fuga foi um borrão de adrenalina e instinto. Eles alcançaram o barco escondido, e Jacó o manobrou para fora do Igarapé com uma velocidade desesperada. O motor da voadeira rugindo como um grito de libertação. Eles não olharam para trás. A jornada de volta para Manaus foi silenciosa. A euforia da sobrevivência deu lugar ao peso do que haviam deixado para trás. Elias tinha a história de sua vida, uma narrativa de ganância, assassinato e segredos que atravessavam o tempo. Mas ele também carregava uma nova e pesada consciência. Publicar a história em sua totalidade, com nomes e localizações, seria assinar a sentença de morte de Jacó e sua família, e provavelmente a sua própria. Os descendentes de Sebastião eram a prova de que certas famílias não esquecem e não perdoam. De volta a São Paulo, o silêncio de seu apartamento não parecia mais opressor, mas sim um santuário. Ele se sentou em frente à sua velha máquina de escrever e fez uma escolha. A matéria que ele publicou semanas depois foi um tributo belo e melancólico a Alistair Finch, o botânico que se entregou à selva. Ele o retratou como um herói romântico, um homem que encontrou na vastidão da Amazônia uma verdade espiritual, não material. Ele falou da beleza e do perigo da floresta, da importância de preservar sua memória. A história foi aclamada como um de seus melhores trabalhos, uma peça de jornalismo literário que lhe rendeu prêmios e restaurou sua reputação. Mas era uma mentira, uma bela mentira para proteger uma verdade feia. O segredo do seringal Belas Sombras, a localização do veio de mineral azul, permaneceu enterrado com Finch. A riqueza continuou a ser a fonte de poder e da maldição para a família de Sebastião. E Elias Torres, o jornalista que sempre buscou a verdade, agora convivia com o eco silencioso da maior história que ele sabia, mas que nunca poderia contar. Aquele silêncio, ele finalmente entendeu, era o preço da sobrevivência. E às vezes, é o único final possível para uma história que nunca deveria ter sido desenterrada. Se esta jornada pelas sombras da Amazônia te tocou, deixe sua inscrição final e ative as notificações, pois sempre há mais segredos esperando para serem revelados na escuridão.